Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está aí do outro ladinho comigo. Eu sou a professora Fabiane e hoje nós vamos continuar os estudos das sociedades empresárias. Vamos conhecer sobre a sociedade em comum. Vamos lá? A sociedade em comum é um tipo societário despersonificado, conforme nós já vimos no vídeo anterior. Olha o cardzinho aí em cima para você, ó. Isso significa dizer que é uma empresa que não tem personalidade jurídica. Mas por que não tem? A sociedade em comum é aquela que está irregular ou ela existe de fato no dia a dia, mas não existe para o direito. Portanto, é uma sociedade que ou não tem contrato social entre os sócios, ou tem o contrato entre eles, mas não foi levado a registro, ou tem registro, mas algo acontece que a torna irregular aos olhos do direito. Uma das formas de ser irregular é ter sócio administrador com impedimento legal. Já conversamos sobre isso também, vou deixar na descrição do vídeo e um cardzinho aqui em cima a aula a respeito dos impedimentos legais. Importante ressaltar aqui também que para as sociedades estatutárias, ou seja, a sociedade anônima e a sociedade comandita por ações, não cabe falar em sociedade comum. Elas são regidas de forma diferenciada pela Lei 6.404 de 1976. Mas vamos lá. Da falta do registro competente, vão decorrer situações básicas que eu também já expliquei em outros vídeos, mas vou deixar o link aqui na descrição para você. Então, basicamente, se a sociedade não tem registro, então ela não vai ter personalidade jurídica. Se ela não tem personalidade jurídica, ela não se cria como pessoa jurídica capaz de direitos e obrigações próprios, com distinção patrimonial, titularidade negocial ou titularidade processual. Se não tem uma pessoa jurídica, então também não tem por que ter um nome empresarial. Se não existe uma pessoa jurídica regular, então não pode obter benefícios legais como o tratamento favorecido dado às microempresas e empresas de pequeno porte, ou a possibilidade de pedir recuperação judicial, ou ser o credor que pede a falência do seu devedor. Entretanto, por estar irregular no mercado, vai sofrer falência, pois a prática de uma atividade empresarial irregular é considerada um ato falencial. Ainda, se ela não é pessoa jurídica, ela não tem CNPJ, o que vai acarretar a impossibilidade de emissão de notas fiscais, presunção de estar sonegando imposto, irregularidade na escrituração dos livros contábeis, infração às regras de direito do consumidor e de direito trabalhista, entre muitos outros. Em um exemplo simples, algumas pessoas resolvem praticar uma atividade empresarial. Realizaram um contrato social como se fosse uma sociedade limitada, por exemplo. Porém, não levaram ao registro na Junta Comercial do Estado. Portanto, este contrato terá validade apenas entre eles. Mas, para todo o restante da comunidade e terceiros, as consequências dessa atividade empresarial irregular serão tratadas pelas regras da sociedade em comum. Mas quais são essas regras? Bom, o Código Civil trata da sociedade em comum nos artigos 986 a 990. Começando pelo artigo 986, nós temos que, enquanto não inscritos os atos constitutivos, reger-se-á a sociedade, exceto apurações em organização, pelo disposto neste capítulo, observadas subsidiariamente e no que com ele forem compatíveis as normas da sociedade simples. Nesse artigo, nós temos 3 informações importantes, que as sociedades sem registro serão tratadas como sociedade em comum. Segundo, que não cabe para as sociedades por ações, a sociedade anônima e a sociedade comandita por ações por terem legislação própria. Terceiro, que teremos que usar as regras da sociedade simples de forma subsidiária, em caso de falta de tratamento legal previstos nos artigos da sociedade em comum. O artigo 987 do Código Civil traz regras sobre como provar a existência da sociedade em comum,
uma vez que não tem documentos registrados. Então, se a prova deve ser produzida pelos seus sócios, eles só podem usar prova documental. E pode ser qualquer documento, viu? Contrato não registrado, e-mail de conversas entre eles, WhatsApp, recibos, orçamentos, comprovantes, etc. Agora, quando a prova tiver que ser produzida por terceiros, aí sim, ela pode ser documental, testemunhal, todos os meios de prova admitidos no direito, como Facebook, áudios, logomarcas, uniformes, cartões de visita, testemunhas, orçamentos e etc. É como se o legislador estivesse dizendo assim, ó: ah, é? Preferiu ficar escondido dos meus cadastros, dos meus bancos de dados, trabalhar na informalidade, dificultar a vida dos órgãos do governo, das estatísticas? Ok, então vou dificultar a tua vida também. Se você precisar de qualquer coisa no Poder Judiciário, nas repartições públicas, na via administrativa ou extrajudicial, você terá a presunção relativa de má-fé. E só vou aceitar a prova em contrário se você me mostrar documentos escritos. Entendeu? É assim que se prova a existência da sociedade em comum. Na sociedade em comum, vai existir também o chamado patrimônio especial, que é composto pelos bens e dívidas da sociedade. O patrimônio social é a mesma coisa que o patrimônio da empresa, só que é chamado de patrimônio especial porque oficialmente não existe uma pessoa jurídica e nem personalidade jurídica. Isso é inclusive o entendimento do Conselho de Justiça Federal no enunciado 210. O patrimônio especial a que se refere o artigo 988 é aquele afetado ao exercício da atividade, garantidor de terceiro e de titularidade dos sócios em comum, em face da ausência de personalidade jurídica. É esse patrimônio especial, portanto, que primeiro será executado para pagamento das dívidas perante terceiros. Mas cuidado, porque a sociedade em comum não é uma sociedade limitada. Então, todos os sócios são responsáveis de forma solidária também pelas dívidas, justamente por não existir um CNPJ. Vamos ver como é a responsabilidade da sociedade e dos sócios? Então, na dicção do artigo 989 do Código Civil, os bens sociais respondem pelos atos de gestão praticados por qualquer dos sócios, salvo o pacto expresso limitativo de poderes, que somente terá eficácia contra terceiro que o conheça ou deva conhecer. Isso quer dizer que, em regra, o patrimônio especial é que responde por dívidas da sociedade, num primeiro momento. O conjunto de bens móveis ou imóveis usados no dia a dia para realizar a atividade da sociedade em comum é que será executada para o pagamento de dívidas da sociedade perante terceiros. Mas o artigo 990 menciona que a responsabilidade dos sócios será solidária e ilimitada. E na análise conjunta com o artigo anterior, também terão uma responsabilidade subsidiária. Mas o sócio que contratou em nome da sociedade contraindo uma dívida não paga, perde o benefício de ordem, ou seja, perde o benefício da responsabilidade subsidiária, devendo ter os seus bens pessoais executados junto com um patrimônio especial, de forma ilimitada e solidária. Vamos a um exemplo simples para entender melhor. João e Maria resolvem constituir uma empresa, mas não a registram. Esta é, então, uma sociedade em comum. Cada um tem seus bens pessoais. Como é uma sociedade em comum, não existe formalmente um sócio administrador, então qualquer um dos dois pode contratar a administração da empresa. Nesse momento, se tudo correr bem, João e Maria têm responsabilidade subsidiária, ilimitada e solidária perante os credores da sociedade, só podendo ter os seus bens pessoais penhorados e executados após esgotar o patrimônio especial. Mas
Maria resolve fazer um contrato com um fornecedor e, para tanto, assina o contrato de fornecimento. E a sociedade não consegue honrar os pagamentos. O credor toma as providências cabíveis, podendo protestar o contrato ou entrar com ação judicial. No momento da cobrança da dívida atrasada, Maria, que foi quem fez o negócio em nome da sociedade e gerou a dívida, terá todos os seus bens penhorados e executados, junto com um conjunto de bens do patrimônio especial. Porque ela perde o benefício de ordem, ela perde o direito da responsabilidade subsidiária, ela perde o direito de ter seus bens pessoais executados só depois de esgotado o patrimônio especial. Mas e João? João continua com o benefício da subsidiariedade, portanto, os bens pessoais dele só serão atingidos caso a penhora e execução do patrimônio especial e dos bens pessoais de Maria ao mesmo tempo não forem suficientes para quitar a dívida com esse credor. Agora ficou fácil de entender, né? Quanto à responsabilidade, então, resumindo, a responsabilidade dos sócios é solidária e ilimitada pelas dívidas sociais. Eles têm o benefício de ordem, devendo primeiro o patrimônio especial ser executado e depois, de forma subsidiária, se executam os bens pessoais dos sócios. Porém, o benefício de ordem não se aplica ao sócio que contratou pela sociedade e criou a dívida. Por hoje é isso, gente. Nos encontraremos nos próximos vídeos. Um abraço e até lá!